Vamos retomar o que disse o senhor Lula da Silva. Aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. É evidente que Lula deve se retratar. A fala foi desrespeitosa e mentirosa. E ela soa ainda pior quando levamos em conta que Lula da Silva já elogiou o caráter de Adolf Hitler e também já foi elogiado publicamente pelo Hamas. E quem é o Hamas? Não custa lembrar. O Hamas é uma organização terrorista, fundamentalista, antidemocrática, que prega a guerra religiosa e impôs uma ditadura islâmica na faixa de Gaza, onde não há eleições desde 2006 e opositores políticos foram perseguidos, presos, torturados e assassinados. O Hamas defende abertamente a extinção do Estado de Israel e o extermínio do povo judeu. Portanto, é também uma organização supremacista, antissemita e genocida. Trago aqui mais uma vez alguns trechos do Estatuto do Hamas para que não haja dúvida. Aspas, a sina dos judeus é a humilhação e a desgraça. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. A hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem, cada árvore, cada pedra gritará, ó servos de Alá, há um judeu por trás de mim, venha e mate-o. Bom, também consta desse estatuto do Hamas o absoluto desprezo pelo direito internacional, pela diplomacia e pelos órgãos multilaterais, como as Nações Unidas. Aspas, não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, pela guerra religiosa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. Fecha aspas. Bom, em 7 de outubro de 2023, foi esse Hamas, terrorista, genocida, inimigo da paz, que ordenou o estupro, o sequestro e o assassinato de civis inocentes sem poupar bebês, crianças, mulheres ou idosos. Desde então, Israel, exercendo o seu legítimo direito de autodefesa, nos termos do artigo 51 da Carta da ONU, promove aí operações militares contra alvos terroristas na faixa de Gaza e busca resgatar as centenas de reféns sequestrados pelo Hamas. O problema é que os terroristas se infiltram nas comunidades e usam a população palestina como escudo humano, o que potencializa o número de mortes em confrontos e ainda serve como material para narrativas antissemitas. E é aqui que o Lula da Silva, o nosso garoto propaganda de ditaduras, também desempenha com louvor o seu papel de marionete de terrorista, a ponto de receber agradecimentos públicos do Hamas. Portanto, transformando a vítima em agressor, Lula acusa Israel de usar a guerra contra o terror como um pretexto para assassinar mulheres e crianças muçulmanas e árabes. Mas essa narrativa do genocídio, pessoal, não faz nenhum sentido. Já disse aqui várias vezes, Israel é uma democracia livre, inclusiva, tolerante. 1 em cada 5 habitantes do país é muçulmano. Quase 10% do parlamento israelense é de ascendência árabe. E antes dessa onda de ataques terroristas do Hamas, dezenas de milhares de pessoas que moravam em Gaza trabalhavam em Israel livremente, tranquilamente. Portanto, as acusações que o Lula faz contra Israel, sugerindo que o Estado judeu é genocida e, pior, movido pelo ódio, isso é absolutamente desconectado da realidade. E agora, Lula colhe o ressentimento que ele próprio plantou. E ele começa a sofrer as consequências da sua retórica irresponsável e difamatória. Mas é muito importante frisar que o Lula da Silva só é persona não grata em Israel por opção. Bastaria uma retratação singela para ele recuperar o seu status diplomático. Então vamos ver se o Lula se comporta como grande estadista que seus partidários dizem que ele é. E se o Lula quisesse dizer outra coisa, Zé, bastaria que ele tivesse trocado as palavras. O que ele disse tem uma interpretação possível e só uma. E eu repito, o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Não há outra interpretação possível aqui. Tanto que a única interpretação possível foi vocalizada por quem? Pelo Hamas. Então, a gente precisa decidir quem está instrumentalizando a fala do Lula. O governo israelense, uma democracia parlamentar, que o Zé pinta como se fosse uma autocracia de Benjamin Netanyahu e não fruto de um processo eleitoral amadurecido, certo? Que inclusive integra minorias étnicas no parlamento. Bom, o que disse o Hamas? Aspas, nós do Hamas, a organização terrorista, genocida, antissemita, que elogiou a eleição de Lula da Silva, disse inclusive que ele era um lutador pela liberdade, que ele defendia os povos oprimidos. O que eles falaram? Nós do Hamas apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu que os sionistas, os judeus, estão fazendo hoje em Gaza é o mesmo que o nazista Hitler fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a interpretação de todos, exceto os partidários mais eloquentes do senhor Lula da Silva, é a mesma do Hamas. A comparação é essa e a interpretação é a única possível. Só que, como bem disse o Zé, ela vem num contexto. Nesse mesmo encontro com jornalistas lá na África, o Lula deu o contexto da sua declaração que não dá margem para a interpretação que foi colocada pelo Dr. Zé Eduardo aqui. Repito, ele disse o seguinte, na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Ou seja, não é uma ação militar, como descreveu com propriedade o presidente do Congresso Nacional. Não.
Não, é uma ação deliberada, porque é isso que quer dizer, para exterminar, para destruir um grupo étnico, um grupo nacional, um grupo religioso. E o que não tem o menor cabimento. O que disse também o Lula no mesmo evento, não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre soldados altamente preparados contra mulheres e crianças. Que absurdo, como se o alvo, e isso vem na esteira de uma série de declarações falando que crianças são vítimas preferenciais do Estado de Israel, que Israel usa o conflito como pretexto, como subterfúgio, como desculpa, como motivo alegado para encobrir a sua verdadeira motivação, que seria um odioso sentimento pelos palestinos e um desejo de assassinar deliberadamente mulheres e crianças. Não faz o menor sentido. Você se lembra qual foi a nota do PT no dia seguinte ao ataque terrorista do Hamas? Olha que vergonha. Condenamos os ataques inaceitáveis, os assassinatos e o sequestro de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Israel não tinha sequer reagido. Onde que o Estado de Israel ordenou que seus soldados estuprassem mulheres e assassinassem bebês? Olha o absurdo que o Partido dos Trabalhadores falou e não parou por aí. A Câmara repudia a violência do Hamas e do Estado de Israel, que resultou na morte de milhares de cidadãos e cidadãs dia seguinte ao ataque terrorista. A Gleisi Hoffmann usa essa mesma retórica odienta quando se referiu ao conflito também ano passado. Aspas, palestinos são confinados em um verdadeiro campo de concentração. Tá? Mesmo tipo de metáfora de comparação nefasta. É um massacre com as dimensões de um genocídio. De novo, uma acusação leviana. E aí, finalmente, Lula, isso é ano passado, né? Já que o Zé pediu contexto, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. E são sucessivas declarações, sempre amenizando o tom contra o Hamas. O Hamas que elogiou Lula na sua eleição e agora mais recentemente. Como se o Hamas tivesse parado por um segundo de alvejar Israel com mísseis contra a população civil. Como se o Hamas não tivesse em um dia, matado mais de 1.000 pessoas. Como se o Hamas tivesse uma fração do poderio militar que Israel tem, vocês acham mesmo que Israel existiria? É óbvio que não. Cortina de fumaça é tratar uma ação militar como se fosse uma ação terrorista e colocar essas partes em equivalência moral. Daí porque o mundo civilizado tem ojeriza por declarações como a do senhor Lula da Silva. E Zé, se ele não quis dizer o que disse, a pergunta que fica é por que ainda não esclareceu? E mais, por que ainda não se retratou? Ou seja, por que não retirou o que disse e explicou? Né? De repente até roubando as suas palavras. Não fez nada disso, porque isso é o que ele realmente acredita.